Fala galerinha, tudo bom? Então, na última prova a gente gravou um vídeo para ajudar, resolvi fazer de novo, acho que algumas pessoas gostaram. Vamos começar. A gente, na prova de sexta-feira, são duas unidades, unidade 6 e 7, só que é o finalzinho só da 6 e o início da 7. Lembrando, da 6 é só água oceânica, lembra dos três movimentos que as águas oceânicas fazem: maré, onda e corrente marítima. Lembra das causas: a maré é a força gravitacional dos astros, Lua e Sol, Lua principalmente. As ondas, a causa principal são os ventos, e as correntes marítimas, que tem como causa o movimento de rotação e os ventos que circulam na Terra. É importante também lembrar, na questão das correntes marítimas, que elas são fundamentais para a navegação. Se você conhece a corrente, você navega mais rápido e por um custo mais baixo. Outra coisa interessante também é você lembrar que as correntes no norte e no sul circulam em sentidos opostos, né? Num é horário, no outro é anti-horário, e isso acontece por causa da rotação, né? O efeito de inércia que a gente conversou durante as aulas. É importante também nas águas oceânicas lembrar sobre os mares. Mar não é a mesma coisa que o oceano. Mar é uma porção do oceano que fica mais perto da costa, é mais raso, mais protegido, tem águas mais calmas. E também lembrar dos três tipos de mares: o aberto, o interior e o fechado. A diferença entre eles é o tipo de comunicação. No aberto, uma comunicação mais ampla, maior, enfim, às vezes até mais do que uma comunicação. No caso do interior, são comunicações estreitas, pequenas, e no caso do fechado não tem comunicação. Unidade 7, unidade de tempo e clima. Tempo atmosférico, tudo aquilo que acontece na atmosfera num determinado momento, ou seja, na verdade, as características físicas da atmosfera. Temperatura, umidade, ou seja, está chovendo, não está, está calor, está frio, está nublado, o céu está limpo, enfim, isso é tempo. Né? Fica atento também à função da meteorologia ou da previsão do tempo. Para que ela serve? Ela não serve só para dizer para você se você bota bermuda ou calça, camiseta ou manga comprida. Ela serve para orientar as pessoas que correm risco, no caso, por exemplo, de uma nevasca, de uma tempestade, de uma chuva muito forte. Aqui no Brasil, por exemplo, se você mora numa área de risco, você gostaria de saber se vai chover forte ou não, porque pode ser que, no caso de uma chuva forte, a sua casa desmorone. Enfim, então é muito mais importante salvar vidas do que resolver o seu cotidiano. Outra coisa que utiliza muito a previsão do tempo são algumas profissões, como por exemplo a agricultura, como por exemplo quem pilota avião ou quem viaja de navio pelos oceanos, enfim. Então fique atento a isso, não reduza a previsão do tempo somente à necessidade de um guarda-chuva ou saber se você vai na praia no sábado, enfim. Outra coisa importante sobre tempo é o que muda o tempo. O que muda o tempo são as massas de ar. Aqui no Brasil nós temos 5 massas atuando. São as 2 equatoriais, são as 2 tropicais e a polar. 2 quentes, uma fria. As equatoriais podem ser continentais ou atlânticas, as tropicais podem ser também continental ou atlântica. Se liga que sempre que é continental é seca, sempre que é atlântica é úmida. Agora, tem uma exceção, que é o caso da massa equatorial continental. Ela deveria ser seca, mas ela é úmida. É úmida por quê? Por causa da floresta amazônica, né, que tem uma evapotranspiração absurda e faz com que essa massa não seja úmida, e sim, não seja seca, mas sim úmida. Lembra aquela história que eu falei, que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Realmente, ela não é o pulmão do mundo, mas ela poderia ser chamada de chuveiro do mundo. Ela faz com que chova muito no Brasil, numa área que talvez fosse desértica se não houvesse a Amazônia. Por exemplo, o Sudeste não teria esse clima úmido que tem, e só é dessa forma por causa da floresta amazônica. Agora, clima. Para você determinar o clima de um lugar, você tem que observar esse lugar por pelo menos 10 e de forma ideal seria 30 anos. Ou seja, para você determinar o clima de um lugar, você precisa observar esse lugar por muito tempo. E como é que a gente sabe o clima de um lugar? Ou melhor, por que o lugar tem esse determinado tipo de clima? Tem esse clima por causa de 5 fatores, basicamente. São eles: a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, as correntes marítimas e a vegetação. Se liga, né? Latitude.
Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, ou seja, quanto maior a latitude, mais frio. Isso acontece porque os raios solares, quanto mais perpendiculares incidirem na Terra, mais eles esquentam. Quanto mais inclinados, por causa aqui do formato da Terra, mais frio é. O outro fator importante, a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Isso acontece por causa da pressão atmosférica, por conta da proximidade das moléculas. Aqui embaixo, pressão alta, mais quente. Lá em cima, pressão baixa, mais frio, ar rarefeito. Continentalidade e maritimidade, importante. Quanto mais perto do litoral, menor a variação de temperatura, menor a amplitude térmica. Quanto mais distante do litoral, maior a amplitude térmica, porque a umidade segura calor. Correntes marítimas. Correntes marítimas é um tema que eu adoro. A gente já falou sobre ela para falar de navegação, para falar sobre os movimentos dos oceanos. Agora, corrente marítima também influencia no clima. Falamos de 2 exemplos. A corrente de Rumbu no Pacífico, né? Ela passa aqui mais ou menos nessa região aqui, né? Na costa da América do Sul, faz com que nessa região tenha um deserto. Essa corrente ela funciona de certa forma como uma ladra de umidade. A umidade que deveria chegar no continente não chega, né? Ela cai aqui no oceano porque essa corrente é fria. Outra corrente que chamamos a atenção é a corrente do Golfo do México, que vem aqui dessa região aqui na América Central, né? Entre a América Central e a América do Norte, e vem influenciar o litoral europeu. O litoral europeu seria muito mais frio do que ele é, e só não é porque essa corrente quente traz calor para cá. Né? Por exemplo, se eu comparar, nós comparamos, eu fiz um desenho desse lá no quadro. Se a gente comparar, por exemplo, a amplitude térmica aqui na Inglaterra e aqui nessa região do Canadá, aqui é muito menor do que aqui. Aqui faz muito menos frio do que aqui, embora esses lugares tenham a mesma latitude, a mesma altitude e a mesma proximidade do mar. Então, essa diferença se deve à influência da corrente do Golfo. Vocês viram também a corrente do Golfo lá no filme, Um Dia Depois de Amanhã. Né? Só claro, aquele é um exemplo muito exagerado, mas dá um pouco para ter noção de como aquela funciona. Enfim, galera, é isso. Acho que esse vídeo pode ajudar um pouquinho. Fiquem atentos, olhem o livro, olhem o seu caderno, assistam as apresentações ou a apresentação que tem lá no portal e também façam os exercícios que estão naquela folha que eu entreguei na última aula. Enfim, abração, valeu! Ah, só mais uma coisinha. Aquele efeito onde o oceano no hemisfério norte gira, tem suas correntes girando num sentido, e no hemisfério sul em outro, chama-se efeito Coriolis. Valeu? Fui!